A guerra, ao longo da história, tem sido muito mais do que um confronto entre exércitos. Tem sido um campo de batalha onde a humanidade liberou seus instintos mais sombrios. Nas civilizações antigas, os crimes de guerra eram comuns, e muitos desses atos hoje seriam impensáveis dentro do direito internacional. O que antes era justificado como estratégias militares, agora é considerado uma atrocidade. Nesta exploração, vamos nos aprofundar nos tempos de impérios colossais e líderes impiedosos que desencadearam horrores inimagináveis sob a bandeira da conquista. Desde assassinatos em massa até torturas brutais, essas histórias não apenas deixaram cicatrizes nas vítimas, mas também moldaram a trajetória das sociedades que as cometeram. Prepare-se para aprender sobre os crimes mais aterrorizantes cometidos em nome do poder e como esses atos de barbárie continuam a ser um reflexo sombrio do abuso de autoridade. A devastação de Tiro por Alexandre o Grande, o terror da conquista. Em 332 a.C., o mundo antigo testemunhou uma das vitórias mais devastadoras da história militar, a queda de Tiro nas mãos do invencível Alexandre o Grande. À medida que suas forças avançavam pelo vasto Império Persa, com velocidade e habilidade sem precedentes, Tiro, uma cidade insular localizada ao largo da costa do atual Líbano, tornou-se um dos últimos bastiões de resistência. Conhecida como a Rainha dos Mares, Tiro não era apenas rica, mas também famosa por suas imponentes fortificações e poderosa marinha, que a havia protegido por séculos de qualquer tentativa de invasão. No entanto, quando os líderes de Tiro se recusaram a se render ao conquistador macedônio, selaram seu destino trágico. A cidade de Tiro, estrategicamente localizada em uma ilha a mais de meio quilômetro da terra firme, era praticamente inexpugnável pelo mar. Embora formidável, o exército de Alexandre carecia de recursos para lançar um ataque naval direto contra as poderosas muralhas da cidade. Mas a determinação de Alexandre não conhecia limites. Com uma mistura de astúcia tática e brutalidade implacável, o rei macedônio elaborou um plano que astonou o mundo antigo: construir uma gigantesca ponte de terra, uma espécie de caminho ligando a ilha à terra firme. Este projeto monumental de engenharia não desafiou apenas as capacidades de seu exército, mas também as expectativas de todos os presentes. A construção da ponte foi um feito de perseverança e desespero. Durante meses, milhares de homens trabalharam dia e noite, transportando enormes pedras e materiais de construção através do estreito que separava a cidade da costa. Enquanto isso, os habitantes de Tiro lançaram ataques desesperados de suas muralhas, usando catapultas, flechas e navios para impedir que as forças de Alexandre concluíssem seu trabalho. No entanto, as forças macedônicas, que incluíam engenheiros, soldados e aliados, mantiveram-se firmes e, eventualmente, a ponte foi concluída, conectando a ilha à terra firme. A cidade, antes inexpugnável, agora estava ao alcance da espada macedônia. Quando as forças de Alexandre chegaram às muralhas de Tiro, a resistência dos tirianos foi brutal, mas não suficiente para deter a ofensiva macedônia. A queda da cidade foi devastadora. Após horas de intensos combates, as muralhas foram finalmente rompidas e a cidade foi tomada por completo. O exército macedônio não demonstrou piedade. De acordo com relatos históricos, mais de 6.000 homens tirianos foram massacrados no local. Os sobreviventes, cerca de 2.000, foram submetidos a uma das execuções mais brutais e públicas da história antiga. Foram crucificados ao longo da costa, seus corpos expostos para todos verem como uma exibição extrema de poder e vingança. O historiador romano Quintus Curtius Rufus, que documentou as campanhas de Alexandre, destacou que as execuções não eram apenas um castigo exemplar, mas também uma tática psicológica destinada a aterrorizar outras cidades e garantir que ninguém ousasse desafiar o poder de Alexandre. As crucificações ao longo da costa de Tiro foram um aviso sangrento a todos os povos do mundo antigo. Resistir a Alexandre o Grande significava enfrentar a destruição total. Os restantes 30.000 habitantes de Tiro, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram capturados e vendidos como escravos, um destino comum para os derrotados na antiguidade. Este ato de escravização em massa não foi apenas um golpe mortal para a cidade,
mas também uma estratégia para financiar as futuras campanhas de Alexandre. Os tirianos, que antes dominavam o comércio marítimo, agora se viam nas mãos de seus opressores, uma triste lembrança de como a arrogância de um império podia ser destruída em questão de dias pela máquina de guerra de um único homem. A queda de Tiro não só marcou um ponto alto na campanha de Alexandre, mas também uma mudança na natureza das conquistas militares. A brutalidade da destruição de Tiro foi uma mensagem clara a todas as nações. O poder de Alexandre não era medido apenas por suas vitórias no campo de batalha, mas por sua capacidade de incutir terror e aniquilar completamente seus inimigos. A cidade de Tiro, em sua última resistência, tornou-se um símbolo da devastação que acompanhou a chegada deste rei macedônio, um legado de sofrimento e submissão que perduraria na história. A pilhagem brutal de Cartago, a destruição total de uma civilização. Cartago, um próspero centro de comércio e cultura na costa da África do Norte, foi durante séculos um dos principais rivais de Roma na luta pela supremacia no Mediterrâneo. Conhecida por sua formidável marinha e vasta rede comercial, a cidade era uma das mais poderosas da antiguidade. No entanto, após 3 longas guerras conhecidas como as Guerras Púnicas, Cartago encontrou seu fim no que é considerado um dos crimes de guerra mais devastadores da história. A Terceira Guerra Púnica, 140 e 946 a.C. A rivalidade entre Roma e Cartago atingiu seu clímax em 149 a.C., quando Roma decidiu que Cartago deveria ser erradicada completamente. A famosa frase de Catão, o Velho, Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída, ecoou pelos corredores do Senado romano, refletindo a determinação implacável dos romanos. Mesmo que Cartago já tivesse sido enfraquecida nas 2 guerras anteriores, os romanos não estavam dispostos a deixar nada ao acaso. A decisão de destruir a cidade foi tomada não apenas como uma estratégia de guerra, mas como um ato simbólico de aniquilação total, com o objetivo de eliminar qualquer possibilidade de Cartago ressurgir como uma ameaça. O cerco a Cartago durou quase 3 anos e foi um processo longo e doloroso, marcado pelas táticas implacáveis dos romanos. Durante esse período, os cartaginenses resistiram com tudo o que tinham, mas a superioridade romana em recursos e estratégia provou ser demais para uma cidade já exausta. Finalmente, em 146 a.C., as muralhas de Cartago foram rompidas e o exército romano invadiu a cidade. O massacre subsequente foi sistemático e brutal. Segundo o historiador antigo Políbio, os romanos massacraram centenas de milhares de civis cartaginenses, deixando apenas um pequeno número de sobreviventes. Dos aproximadamente 700 mil habitantes de Cartago antes do cerco, apenas 50 mil sobreviveram. Esses poucos sortudos foram escravizados e espalhados por todo o vasto Império Romano, com seu destino selado como propriedade de seus conquistadores. O massacre foi apenas o começo. O exército romano não parou em matar os habitantes. Uma vez que a resistência foi esmagada, eles partiram para destruir a cidade completamente. Políbio, que testemunhou as consequências, descreveu a cena como uma das mais aterrorizantes de sua vida. Os edifícios de Cartago, que antes eram símbolos de sua grandeza, foram reduzidos a cinzas, e as ruas, normalmente repletas de comércio e cultura, estavam cobertas de cadáveres. O sol ardente refletia a fumaça e as ruínas, e a cidade se transformou em um deserto de morte e desolação. Segundo o historiador Apiano, a crueldade dos romanos não conheceu limites. Os últimos defensores de Cartago, muitos deles civis desarmados, foram massacrados sem misericórdia. À medida que os romanos arrasavam a cidade, não deixaram sobreviventes. Mulheres, crianças e idosos foram assassinados indiscriminadamente, independentemente de idade ou gênero, refletindo a fúria vingativa de Roma. A destruição de Cartago não foi simplesmente um ato de guerra, foi uma tentativa deliberada de apagar uma civilização inteira. Os romanos não destruíram apenas a cidade física, mas também buscaram eliminar seu legado cultural e comercial. A decisão de remover Cartago da face da terra foi uma mensagem clara de Roma para todos os seus potenciais inimigos. A derrota de Roma significava destruição absoluta, não apenas de exércitos, mas de culturas inteiras.
Este ato de extermínio marcou o clímax de séculos de hostilidade entre duas potências que haviam lutado pela supremacia no Mediterrâneo. No final, Roma não apenas derrotou Cartago, mas apagou todas as suas marcas de existência. Nas décadas seguintes, o território de Cartago foi salgado, uma técnica simbólica destinada a garantir que a cidade nunca mais pudesse ressurgir. Esse ato de salgação foi uma metáfora para a destruição total, simbolizando a incapacidade de Cartago de produzir qualquer coisa que pudesse ser renascida. A queda de Cartago deixou uma marca indelével na memória histórica romana. A vitória foi um testemunho do poder romano, mas também da brutalidade com a qual Roma podia agir quando se sentia ameaçada. A cidade, que antes foi um farol de riqueza e cultura, não era mais do que um lembrete dos horrores da guerra. A Terceira Guerra Púnica e a aniquilação de Cartago permanecem como um símbolo da força imbatível da maquinaria de guerra romana, mas também da escuridão que pode nublar a ética em tempos de guerra. Tortura inimaginável. O Império Assírio. Se existe um império que personifica a brutalidade absoluta, é o Império Assírio. Do século X ao 7 a.C., os assírios dominaram uma vasta região da Mesopotâmia, estendendo sua influência do norte da Mesopotâmia ao Levante e ao Egito. Seu sucesso não se baseava apenas em sua habilidade militar, mas também em sua estratégia desumana de guerra psicológica, que instilava medo em todos aqueles que caíam sob seu jugo. Ao longo dos séculos, os assírios não apenas venceram batalhas, mas se tornaram mestres da tortura e da humilhação pública, usando a dor como uma ferramenta para destruir a vontade de resistência em seus inimigos. Reis assírios como Assur-Nassir-Pal II e Tiglat-Pileser III se orgulhavam de sua capacidade de infligir sofrimento. Inscrições nas paredes de seus palácios e templos detalhavam friamente os atos de violência que cometiam, exibindo sua capacidade de instilar terror máximo. Durante seus reinados, os assírios desenvolveram uma reputação macabra de serem especialistas em tortura. Em vez de simplesmente derrotar seus inimigos, eles buscavam quebrar seu espírito e fazer deles um exemplo para desencorajar quaisquer futuras tentativas de rebelião. A tortura se tornou uma arma psicológica, um lembrete brutal de que resistir ao poder assírio significava enfrentar um sofrimento indescritível. Um dos métodos mais infames e aterrorizantes usados pelos assírios foi o esfolamento. Segundo inscrições dos próprios reis assírios, eles despojavam seus prisioneiros vivos e depois arrancavam sua pele, exibindo-a publicamente nas muralhas das cidades conquistadas. Esse ato não era apenas uma demonstração de poder, mas também uma declaração de humilhação para aqueles que ousassem desafiar a supremacia assíria. As peles esfoladas eram penduradas como troféus, um testemunho da invencibilidade dos assírios e um aviso aterrorizante para qualquer um que pensasse em se rebelar. O historiador Diodoro Sículo, em sua biblioteca histórica, relatou que os assírios frequentemente cortavam os membros de seus prisioneiros, deixando-os morrer lentamente em dor excruciante. Esses atos não eram apenas punitivos, mas visavam demonstrar a superioridade assíria por meio de uma exibição pública de mutilação. Esses prisioneiros, reduzidos a meros objetos de tortura, serviam como espetáculos de terror para aqueles que assistiam. Os assírios, longe de esconderem suas ações, proclamavam sua crueldade como prova de seu poder absoluto. As cidades que ousaram se rebelar contra o domínio assírio foram submetidas a uma vingança implacável. Dezenas de milhares de habitantes de cidades como Damasco e Susa foram capturados e, em muitos casos, decapitados publicamente. A decapitação em massa era vista como um ato de humilhação e uma forma de mostrar que a oposição aos assírios não era apenas fútil, mas também fatal. No entanto, em alguns casos, queimar prisioneiros vivos tornou-se uma prática comum, um ato de destruição total da identidade da cidade rebelde. As vítimas das execuções em massa não eram apenas soldados homens, mas também mulheres e crianças, que não eram poupadas sob o domínio assírio. Os prisioneiros não tinham esperança de sobrevivência, pois a intenção dos assírios era erradicar completamente qualquer vestígio de resistência. Esses massacres faziam parte de uma estratégia de terror destinada a garantir que nenhum povo pudesse se levantar contra o império. No entanto,
A mesma brutalidade que cimentou a expansão do Império Assírio contribuiu ironicamente para sua queda. Os assírios fizeram inimigos demais, e com o tempo, uma coalizão de povos oprimidos começou a se unir contra eles. No século 7 a.C., os babilônios, medos e citas se levantaram contra o Império Assírio, saqueando a capital assíria, Nínive, e pondo fim ao seu domínio. A própria maquinaria de terror que havia feito os assírios serem temidos por todo o Oriente Próximo foi derrotada por uma coalizão de povos que, no final, vingaram a opressão e a violência que haviam sofrido por séculos. A queda de Nínive e o desaparecimento do Império Assírio não marcaram apenas o fim de um império, mas também fecharam um capítulo de terror, onde a tortura e o sofrimento foram as armas preferidas de um império cujo legado permanece um dos mais sombrios e brutais da história antiga. Guerra biológica. A crueldade de Gengis Khan. O Império Mongol de Gengis Khan, em seu auge, cobria vastas regiões da Ásia e partes da Europa. É lembrado não apenas pela sua impressionante expansão territorial, mas também pela sua brutalidade sem igual e execuções em massa. No entanto, o que realmente diferencia o Império Mongol de outros impérios antigos é o uso sistemático de estratégias de terror que envolviam não apenas a morte imediata, mas também a manipulação de armas biológicas para espalhar medo e caos. Os massacres e a guerra biológica travada pelos mongóis não apenas devastaram cidades, mas também marcaram um ponto de inflexão na história das conquistas militares. Um dos episódios mais horríveis da expansão mongol ocorreu em 1346 d.C., durante o cerco da cidade de Cafa, na atual Crimeia, que estava sob controle genovês. Por anos, os genoveses resistiram às tentativas mongóis de tomar a cidade. Mas quando o cerco chegou a um impasse, os mongóis decidiram recorrer a uma tática macabra e sem precedentes. Segundo várias crônicas históricas, o general mongol, um descendente de Gengis Khan, lançou cadáveres infectados pela peste sobre as muralhas da cidade de Cafa. Os corpos mongóis foram catapultados sobre as muralhas de Cafa, trazendo consigo a morte na forma da peste. Muitos historiadores acreditam que este evento foi crucial na propagação da peste negra na Europa e na Ásia, que mataria mais de 25 milhões de pessoas apenas na Europa nos anos seguintes. Embora a relação exata entre o cerco de Cafa e o surto da peste ainda seja debatida, a tática de guerra biológica usada pelos mongóis neste episódio representa um dos primeiros exemplos conhecidos de bioterrorismo na história militar. A crueldade dos mongóis não se limitava à guerra biológica. Eles também eram notórios por suas execuções em massa, que exterminavam tudo em seu caminho. Um exemplo disso ocorreu em 1221 d.C., quando os mongóis capturaram a cidade de Nishapur, no que hoje é o Irã. A cidade havia sido o local de uma rebelião que resultou na morte de um dos genros de Gengis Khan, e como punição, o líder mongol ordenou um massacre total. Segundo Juvaini, o historiador persa que documentou esses eventos, os soldados mongóis mataram toda a população da cidade, de homens a mulheres e crianças, com estimativas apontando para um impressionante número de 1,7 milhões de mortes. A magnitude desse massacre chocou o mundo medieval, e a cidade de Nishapur foi reduzida a um monte de cadáveres, um lembrete da vontade implacável de Gengis Khan de vingar qualquer desafio à sua autoridade. Esse massacre foi apenas um entre muitos durante as campanhas mongóis. Muitas vezes as cidades que resistiam eram completamente destruídas, com seus habitantes massacrados, escravizados ou deportados. Os mongóis não apenas aniquilavam os combatentes, mas também garantiam que cada cidade que subjugavam fosse completamente apagada da face da terra. Outro exemplo da brutalidade mongol ocorreu na cidade de Merv, no que hoje é o Turcomenistão. Em 1221, Merv foi tomada pelos mongóis após feroz resistência. Em retaliação pelas perdas sofridas, Gengis Khan ordenou a aniquilação total da cidade, onde cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Os relatos históricos mencionam como os mongóis não deixaram sobreviventes, aplicando o mesmo princípio de destruição total que caracterizou outras conquistas. As vítimas foram massacradas sem piedade e os poucos sobreviventes foram escravizados. As táticas mongóis eram sistemáticas.
Qualquer cidade que resistisse era destruída, e seus habitantes eram tratados com brutalidade implacável. Essa abordagem também incluía a exploração sexual como um componente integral de suas campanhas. O próprio Genghis Khan, durante suas conquistas, gerou centenas, se não milhares, de filhos, indicando que, além de seus esforços para subjugar povos através do terror, ele também explorava o conflito para expandir sua linhagem. Em cidades como Nishapur e Merv, os soldados mongóis tomaram as mulheres sobreviventes como espólio de guerra, um ato que fazia parte de uma política sistemática de humilhação e exploração. As conquistas mongóis se espalharam rapidamente, varrendo tudo em seu caminho. A brutalidade de suas táticas não afetou apenas as cidades do Oriente Médio, mas também deixou uma marca indelével no leste europeu. Os massacres de vilarejos inteiros, a destruição de cidades e a ameaça constante dos mongóis mudaram a maneira como o mundo via a guerra e a violência. O medo dos mongóis tornou-se um símbolo de terror, e muitos de seus inimigos foram rapidamente subjugados, não apenas pela força militar, mas pela ameaça de destruição total. Raças e destruição pelos vikings. A Ira do Norte. A Idade Viking, aproximadamente 793.066 d.C., é um dos períodos mais temidos e misteriosos da história europeia. Embora os vikings sejam frequentemente reconhecidos como exploradores e comerciantes, o seu legado é marcado pela brutalidade dos seus ataques e pela destruição implacável que trouxeram consigo. Estes guerreiros nórdicos, oriundos das terras geladas da Escandinávia, eram conhecidos pela sua ferocidade e pela sua capacidade de atacar com uma velocidade impressionante, desatando um terror que transcendia as fronteiras. Ao longo da sua expansão, os seus ataques foram tão devastadores que mudaram para sempre o curso da história medieval. Em 793 d.C., um dos primeiros e mais sangrentos ataques vikings ocorreu no mosteiro de Lindisfarne, na costa de Northumbria, na Inglaterra. A crônica anglo-saxônica, um importante texto histórico, descreve o evento como um grande massacre, um ataque inesperado que mergulhou os habitantes do mosteiro em pânico absoluto. Os vikings, liderados por Lothbrok ou um dos seus sucessores, saquearam este lugar sagrado sem misericórdia, matando os monges, saqueando tesouros religiosos e incendiando tudo o que podiam. Este não foi um saque comum. Os vikings não só tomaram riquezas, como também destruíram um centro espiritual de grande importância para o cristianismo no norte da Europa. Este ataque não foi apenas uma demonstração de força, mas também um símbolo de supremacia. Os vikings procuraram incutir medo, mostrando ao mundo que os seus guerreiros não respeitavam fronteiras nem crenças religiosas. Lindisfarne tornou-se um símbolo do terror vikings, e muitos mosteiros ao longo das costas da Inglaterra, Irlanda e França seriam vítimas de ataques semelhantes nos séculos seguintes. O ataque a Lindisfarne foi apenas o início de uma série de ataques que aterrorizariam a Europa medieval por mais de 200 anos. Os ataques vikings não visavam apenas adquirir riqueza, eram uma forma de guerra psicológica. Estes guerreiros nórdicos eram conhecidos pela sua capacidade de atacar inesperadamente, muitas vezes nas primeiras horas da manhã, quando as aldeias e mosteiros ainda dormiam. Aldeias inteiras foram destruídas, e os sobreviventes foram escravizados ou expulsos, deixando para trás um rastro de devastação. Os vikings usaram longos barcos que lhes permitiam chegar rapidamente às costas mais distantes. Estes barcos eram especialmente projetados para manobrar em águas rasas, permitindo-lhes atacar locais de difícil acesso sem dar às populações locais tempo para se preparar ou se defender. A velocidade e a surpresa dos seus ataques tornaram-se a sua marca, e as comunidades que caíam perante eles raramente tinham oportunidade de reagir. Um dos episódios mais icônicos da destruição viking ocorreu em 845 d.C., quando um exército viking, liderado pelo lendário Ragnar Lodbrok, saqueou Paris. Durante este ataque, os vikings não só devastaram a cidade, mas também exigiram pagamento pela sua retirada. Um ato de humilhação que marcaria uma nova era nas relações vikings europeias. Paris, um importante centro político e comercial, foi humilhada perante o poder nórdico,
deixando claro que nenhum lugar estava a salvo. Os ataques vikings deixaram não só um saldo de morte e destruição, mas também transformaram profundamente as estruturas sociais e culturais da Europa. Muitas aldeias e cidades atacadas foram forçadas a fortificar-se, enquanto o medo constante de um ataque levou a mudanças nas estratégias militares dos reinos europeus. No entanto, os vikings também deixaram um legado cultural significativo, que incluiu influências na língua, arte e religião das regiões que conquistaram. Apesar da sua natureza destrutiva, os vikings também desempenharam um papel como exploradores, comerciantes e fundadores de cidades como a Normandia, na França, e Kiev, na Ucrânia, deixando uma marca duradoura na história europeia. A destruição de Alexandria, o crime de Júlio César. Um dos crimes de guerra mais chocantes e devastadores da antiguidade não se limitou ao massacre de populações ou à destruição física de cidades, mas também incluiu o aniquilamento de um dos centros de conhecimento mais avançados da sua época, a Biblioteca de Alexandria. Este ato ocorreu em 47 a.C., quando Júlio César, na sua busca para consolidar o seu poder no mundo romano, se envolveu numa série de conflitos políticos no Egito que resultaram na destruição de Alexandria, a cidade mais icônica do mundo antigo. Alexandria, a joia do Egito e um dos principais centros de aprendizagem da civilização antiga, estava sob o controle de Ptolomeu XIII, um jovem faraó cujo reinado estava ameaçado pela sua irmã Cleópatra, que lutava pelo trono. Júlio César, no seu papel de líder militar de Roma, interveio na disputa dinástica, apoiando Cleópatra na sua luta pelo poder. Isto levou a um violento cerco à cidade de Alexandria, uma cidade de grande importância estratégica, tanto pela sua localização geográfica quanto pelo seu imenso valor cultural. A história do cerco é conhecida principalmente pelos próprios relatos de César, que descreveu o evento nas suas memórias, Commentarii de Bello Civile, comentários sobre a Guerra Civil. Segundo César, o conflito foi breve, mas extremamente destrutivo. A cidade foi completamente cercada, e as forças de César, enfrentando resistência dos leais a Ptolomeu XIII, lançaram um violento ataque para tomar o controle da cidade. Neste contexto, a destruição de Alexandria foi mais do que um simples ato de guerra. Foi um ato deliberado de desmantelamento cultural. O aspecto mais trágico deste episódio foi o destino da Biblioteca de Alexandria, que na altura abrigava milhões de pergaminhos e textos sobre astronomia, matemática, filosofia, literatura e muitas outras ciências. No seu auge, a biblioteca era um símbolo do conhecimento e da capacidade intelectual no mundo antigo, e a sua destruição marcou um marco irreparável na história humana. Embora o destino final da biblioteca continue a ser um tema de debate, o que é claro é que o fogo provocado durante o cerco da cidade por César levou à perda de um número incalculável de textos, muitos dos quais nunca foram recuperados. O facto de a destruição da biblioteca ter sido em grande parte um crime de guerra cultural, em vez de uma simples vítima colateral, faz dela um dos crimes de guerra mais surpreendentes e devastadores da história. César e as suas tropas, ao incendiarem partes da cidade para ganhar terreno, destruíram não apenas casas e edifícios, mas todo um legado de conhecimento acumulado ao longo de séculos. O fogo destruiu vastas áreas do porto e, com ele, uma parte significativa da biblioteca. Além disso, o saque que ocorreu após a vitória romana assumiu uma dimensão ainda mais horrível. A população de Alexandria, após a queda da cidade, foi despojada da sua riqueza e sujeita à escravidão ou execução em massa. Embora os detalhes exatos das mortes dos habitantes variem dependendo das fontes, muitos relatos apontam para uma limpeza brutal da população restante. Os sobreviventes foram vendidos como escravos ou espalhados pelo Império Romano, enquanto os templos e edifícios da cidade foram saqueados e destruídos. É importante lembrar que a cidade não era apenas o centro do poder político, mas também um epicentro cultural, onde residiam pensadores, cientistas e filósofos renomados. A perda dos textos armazenados na Biblioteca de Alexandria representou um golpe irreparável não apenas para o Egito, mas para todo o mundo. Estima-se que, durante o cerco e os subsequentes incêndios, dezenas de milhares de textos foram perdidos para sempre, destruindo o legado de algumas das mentes mais brilhantes da humanidade na época.
A brutalidade de César e do seu exército não só deixou dezenas de milhares de mortos, mas também marcou uma ruptura irrevogável com o passado, eliminando séculos de conhecimento que poderiam ter acelerado os avanços nas ciências, artes e filosofia. Embora César tenha visto a sua vitória como uma justificação política, os danos culturais e científicos causados pela destruição de Alexandria deixaram cicatrizes profundas no mundo antigo, cujos efeitos foram sentidos durante séculos. Em resumo, o cerco de Alexandria e a destruição da Biblioteca de Alexandria não foram apenas um massacre físico, mas também um ato que destruiu um tesouro inestimável da sabedoria antiga, tornando-se um dos crimes de guerra mais chocantes já registrados. Este ato de brutalidade cultural destaca a dimensão muitas vezes esquecida dos crimes de guerra na antiguidade, onde o conhecimento humano, a memória coletiva e a sabedoria foram sacrificados no altar da conquista e do poder militar. Conclusão: os crimes de guerra na antiguidade são alguns dos episódios mais sombrios e aterradores da história humana. Desde o massacre sistemático dos cartagineses até as táticas brutais dos assírios e dos mongóis, esses eventos não só alteraram o curso das civilizações, mas também revelaram as medidas extremas que os líderes antigos estavam dispostos a tomar para garantir a sua dominância. Esses atos de violência não eram apenas uma parte integrante das estratégias militares da época, mas também deixaram profundas marcas nas sociedades que os viveram. A magnitude desses crimes levanta questões sobre o impacto duradouro de tais episódios na memória histórica dos povos. Em muitos casos, a destruição foi total, e as cidades nunca retornaram ao seu estado anterior. Ao revisitar esses eventos, é impossível não considerar a natureza do poder e da violência nos conflitos armados, e como esses atos de guerra continuam a ser estudados hoje como uma parte fundamental da história antiga. O que esses crimes deixaram para trás serve como um lembrete das realidades brutais da guerra em sua forma mais extrema.